pessoal, a gente vai focar aqui em algumas aulas de Java básico, bem mesmo introdutório, mas ao mesmo tempo algo bem mais direto. Então não vai ser algo que eu vou me aprofundar muito, eu vou até deixar alguns links que eu recomendo para um estudo mais completo do Java em si. Mas a ideia desse curso é introduzir o que a gente vai utilizar no treinamento de back-end, que a gente vai trabalhar com servidor JB, com JPA e coisas bem mais complexas. Mas para a gente chegar nesse nível, a gente precisa pelo menos reforçar a nossa base. Vou trabalhar com o próprio Eclipse mesmo. Vou pegar um workspace aqui voltado para estudos meu. Então, Home, Gabriel, Documentos, Workspace Estudos. E dentro desse cara eu vou criar o primeiro projeto Java. E eu vou utilizar o Maven, que é o gerenciador de dependências. Vou chegar aqui, vou dar um New. Aqui eu tenho como dar um New JB Project, um novo projeto. Mas eu quero fazer um novo projeto Maven. Quero criar um projeto simples, então marco essa flag aqui em cima. O Group ID é como se fosse um identificador da instituição que eu estou utilizando. Aí eu vou utilizar um padrão que a gente utiliza aqui, br.tix.estudos, já que esse projeto está dos estudos. O artefato ID seria, entre aspas, o nome do projeto. Eu vou chamar de estudos também. Vou colocar aqui o nome. Estudo de Java. A descrição vai ser estudos da linguagem. Beleza. Aqui em avançado não tem muita coisa. Eu posso dar em finish aqui. E ele vai gerar esse projeto aqui para mim. Vou pegar aqui o arquivo POM, que é o do nosso Maven, que gerencia o projeto. Tá com as informações que eu acabei de informar, o Group ID, o artefato, o nome do projeto e a descrição dele. Beleza. Daqui o que eu tenho de interessante é essa parte de resource, que eu não tenho nada. Eu utilizar esse resource para adicionar algum arquivo que eu preciso, por exemplo, um arquivo que eu preciso para publicar o projeto em determinado ambiente, ambiente de homologação. Ou até mesmo um arquivo para ter um script SQL para rodar no banco, assim vai. Seria algum recurso que eu iria utilizar. Mas aqui está vazio, já que não é o interesse é estudar a linguagem do Java. E tem essa pasta aqui que trata do código Java em si. E aí vai ser nesse cara que eu vou programar, né? Aqui, se eu tivesse algum teste unitário, eu utilizaria essa pasta. E a mesma ideia para os recursos que eu utilizaria no projeto unitário, nos testes unitários. Mas também não é o foco. O foco aqui é fazer os códigos em Java e também essa pasta vazia. Eu precisaria de criar um novo pacote. E eu vou chamar esse pacote de main, porque ele vai ficar aqui o nosso código principal. Eu vou criar a classe aqui e eu vou chamar essa classe de principal. Nesse principal, eu iria escrever o método que seria executado quando o nosso projeto rodar. Então, eu vou utilizar o padrão que a gente tem aqui no Java, que é o criar um método público. Essa anotação aqui se trata do encapsulamento desse método, quem que tem acesso a esse método e como ele é um método que vai ser executado como fosse o fluxo principal, eu deixo ele público, deixo ele visível para todo mundo. Static, porque eu não preciso ter uma instância. Isso, tanto o público quanto o static, vai ficar mais claro quando a gente trabalhar com as classes e com os objetos. Mas por enquanto, só para citar por cima, o static é para eu evitar de ter uma instância dessa classe principal. Depois a gente vai ver o porquê. O retorno é void. O void é vazio, não precisa ter o retorno. O nome é main, porque é o método principal. E ele recebe string args. Porque são alguns argumentos que eu posso informar para esse cara. Se eu não for utilizar esses argumentos, eu só ignoro essa string que está passando como parâmetro. Mas, como padronização, a gente coloca esse parâmetro string args aqui. E eu vou utilizar o system.out.println, que é o comando para eu printar alguma mensagem na tela. Eu vou escrever executando o primeiro projeto Java. Certo? Então vou clicar aqui na classe principal com o direito. Vou vir aqui em Run as Java Application e vou pedir para rodar. Aqui eu obtive a resposta do meu console. Deixa eu só colocar ele para sobrescrever aqui em tela. E executando o primeiro código Java. Se eu fosse executar o segundo, iria passar pelo mesmo processo. Vim aqui com o direito,
rodar como uma aplicação Java executando o segundo projeto Java, beleza? Então isso daqui é a ideia simples, o primeiro método que a gente está fazendo. Esse método aqui tem um fluxo principal, então se eu fizesse aqui uma outra linha, e pedir para executar de novo, ele executa exatamente o que tem nesse método, beleza? Mas se eu criasse um outro método dentro aqui do principal, vou chamar ele de public void outro método. Como esse outro método aqui não está sendo chamado dentro do método main, então ele vai ser ignorado. Ele vai ser um método que vai estar rodando aqui. Então, quando eu executar esse principal, ele fez tudo que tinha ali no fluxo. Mas, como esse outro método aqui não é o método main, então ele não vai ser executado. Mas se eu chamasse esse método aqui dentro, outro método, e aqui eu vou ter que chamar ele de static, mais para frente a gente vai entender porquê, mas agora ele parou de dar o erro. Agora sim, se eu executar, como ele está sendo chamado no método principal, agora ele apareceu, certo? Vamos pegar aqui, ó, e rodar novamente. Ele apareceu dentro do fluxo principal, certo? Então, é bem rapidozinho como a gente criou o projeto e fez o primeiro método main aí. E nas próximas aulas a gente vai fazendo os demais passos e entendendo os mais recursos da linguagem.